Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei a cadáveres do exército filisteu as aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17, 46. Saiba que Davi tem uma determinação antes de vencer a luta. Quando ele determinou que quanto maior for o adversário, mais é a recompensa. Ele se encoraja. Eu aprendi que uma determinação desestabiliza o adversário. Não vai ser fácil derrotar o gigante, mas se você determinar, ele vai cair e a vitória será sua, em nome de Jesus Cristo. A paz de Cristo Jesus. Paulo afirmou em 2 Coríntios 4, 8 e 9 que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amados, é preciso entender que ao crer em Jesus Cristo, as tribulações não acabarão, mas, porém, o mesmo dá o equilíbrio. É o Senhor que nos dá equilíbrio, é o Senhor que nos protege. Então, medite sobre esta palavra e fique na paz de Cristo Jesus. Dentro da vontade de Deus, porta fechada também é bênção. A porta que Ele abre é projeção. A porta que Ele fecha é proteção. Na arca, Deus fechou a porta e foi bênção para Noé e sua família. Se Deus fechou a porta, creia, Ele está te guardando. A paz de Cristo Jesus. A semente é uma partícula minúscula de um enorme e poderoso início. Semeie hoje contemplando o amanhã. O que para muitos hoje é pequeno, tem o poder de te fazer experimentar uma colheita poderosa amanhã. Acredite, Deus é contigo. A paz de Cristo Jesus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versículo 15 e 16. Andar com Deus não era um andar simplesmente geográfico, de um lugar para o outro. Uma pessoa pode não possuir as pernas, mas pode andar com Deus. Tudo o que o Senhor deseja é que o homem ande com Ele. E andar com Deus não é apenas uma oportunidade ou um desafio. Também não é uma responsabilidade ou uma promessa. Andar com Deus é um modo, é uma expressão de comportamento. Aquele que anda com Deus se torna diferente das outras pessoas. Ele manifesta a própria vida do Senhor em sua história. A paz de Cristo Jesus. Enquanto esteve aqui, Jesus deu o maior exemplo de humildade. Não havia ninguém superior a ele, mas ele, entre os homens, escolheu andar de modo humilde, de modo tão simples, querendo a vontade do Senhor em todo o tempo. E é esse o exemplo que devemos seguir. Andar no caminho do Senhor é andar no bom caminho, é andar não com dureza no coração, mas quebrantado. Andar no caminho do Senhor é algo diferente, é andar humilde, despojado de orgulho. Andar humildemente com Deus é andar na dependência dEle, é andar com o seu coração voltado para Ele, é andar desejando o Senhor acima de todas as coisas, é estar disposto a servi-lo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais
do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, versículo 17. Efésios 4, versículo 23 e 24. Medite sobre essa palavra e tenha um ótimo dia. A paz de Cristo Jesus. Muitas vezes, você corre de um lado para o outro mecanicamente, desejando ver resultado na sua vida e, às vezes, questiona por que nada tem dado certo, nada tem prosperado para você. Mas saiba que há um processo, há um caminho a percorrer. Aquele que permanecer, obedecer e abraçar a vontade do Senhor, acima de todas as coisas, será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A paz de Cristo Jesus. Assuma a responsabilidade. Confronte o que precisa ser confrontado. E foque sua energia em colocar tudo no seu devido lugar. Não tenha medo do vento. Encare o desordem como um momento de autoconhecimento e faça o que precisar ser feito. Amém? A paz de Cristo Jesus. Pedro, quando estava na prisão, não foi visitado pelo anjo por causa dele, mas graças a uma igreja que orava por ele, porque ele mesmo não orava. Pedro estava dormindo. Atos 12, versículos 5 a 7. Fique na paz de Cristo Jesus. Confiar em Deus é quando eu não entendo o porquê que algumas coisas acontecem, mas pela fé compreendo que é a mão dele agindo, e isso me faz descansar. Confiar em Deus é acalmar o coração, mesmo quando tudo está desabando. É seguir crendo que, apesar de tudo, o milagre acontecerá. Deus tem uma palavra reservada para você. Ouça e fique na paz de Cristo Jesus. Algumas respostas de Deus só virá depois que ela tratar seu coração. Jesus só ressuscitou o filho da viúva de Naim depois que ele foi até ela e disse: "Não chores." Jesus se compadeceu da dor dela. Creia antes de fazer um milagre na sua vida. Ele irá curar as suas emoções. Apenas acredite e confie. A paz de Cristo Jesus. Cuidado com aquilo que é agradável aos seus olhos. Vigie com o que pode lhe trazer consequências desastrosas. Não quebre princípios por prazeres momentâneos. Ceder à atenção é como pegar um voo errado. Você aproveita o passeio, mas lamentará o destino. Apenas confie e acredite. Deus quer falar com você. A paz de Cristo Jesus. Não lute uma guerra que Deus não mandou você lutar. Se o seu coração estiver ferido, você será guiado pela ofensa e isto te levará à ruína. Ainda que você tenha razão, guarde seu coração. Mesmo deixe a mágoa de lado e entregue esta batalha nas mãos de Deus. Ainda que você tenha o direito de confrontar, antes decida orar. Amém? A paz de Cristo Jesus. Tenha um dia abençoado. Deus usou o Mar Vermelho para tirar o povo do Egito, mas também usou o deserto para tirar o Egito do povo.
Não despreze o seu deserto. Deus está trabalhando em você. A paz de Cristo Jesus. Na luta de Jacó com o anjo, no val do Jaboque, Jacó saiu abençoado, mas também ferido. Primeiro, o anjo feriu Jacó, depois o abençoou. Nem todas as experiências que teremos com Deus serão prazerosas, mas certamente para nos moldar para o propósito. Entenda essa palavra e fique na paz de Cristo Jesus. Onde há dor, Deus traz alívio. Onde há ferida, Ele traz cura. Onde há perda, Ele traz restituição. As provações da vida nos aproximam de Deus, moldam nossa mente e coração. Mas em todo tempo, o Senhor não abandona seus filhos. Nunca esqueça disso. Lembre-se que Deus é o teu Pai e você é menina dos olhos do Senhor. A paz de Cristo Jesus. Deus nunca te coloca em um lugar que você não possa crescer. Deus nunca te coloca em um lugar que você não possa ser abençoado. Deus nunca te coloca em um lugar sem dar o que você precisa para estar neste lugar. Deus nunca te coloca em lugar sem um propósito. Apenas acredite e confie e fiquem na paz de Cristo Jesus. Quando Deus te pedir para avançar, você será tentado a recuar. Toda decisão dentro da vontade de Deus nos deixará cercado de medo, dúvidas e incertezas. Mas é a fé que nos fará caminhar. Se Deus está te levando para um lugar incerto, prossiga. Ele já está lá. A paz de Cristo Jesus. Parece intuição, mas é Deus te avisando. Parece atraso, mas é Deus te revelando que a hora não era aquela. Parece que tudo deu errado, mas é Deus com outro plano melhor. Parece perda, mas é Deus te livrando. Tem Deus em todo ao seu redor. Percebe, confia e agradeça. A paz de Cristo Jesus. Finais doem, mas recomeços curam. Não tenha medo de recomeçar quantas vezes for necessário. Se você virar a página, um novo ciclo com novas perspectivas vão surgir. Deus tem sempre um novo para quem se abre para algo novo. A paz de Cristo Jesus. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Salmos 126, versículo 3. Uma das melhores maneiras de vencer a tristeza é lembrar de todas as coisas maravilhosas que Deus fez por nós. Mesmo que as coisas não estejam correndo bem, tenha fé e não desanime, porque o Senhor é fiel e vai restaurar a sua alegria. A paz de Cristo Jesus. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio 8, 18. A paz de Cristo Jesus. Sabemos que não precisa doer para aprendermos e que não é necessário ser traumático para crescermos. Mas sabemos também que a dor é necessária para nos levar para o próximo nível. O tamanho da sua dor é o tamanho da sua mudança. Entenda, ouça o que Deus quer falar com você e fique na paz de Cristo Jesus. Por mais cansado que você esteja,
Você sempre vai esperar, porque confia em Deus, na promessa que Ele te fez e é o que você mais deseja nessa vida. Enquanto você espera e crê, Deus trabalha para o cumprimento da sua promessa. Apenas confie e fique na paz de Cristo Jesus. Espero que a esperança te encontre. Espero que tudo pelo que você tem orado, dia e noite, flua para a sua realidade. Espero que você encontre mais clareza e mais paz. Espero que você se cure de tudo que você nem consegue falar. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E fique na paz de Cristo Jesus. Não se perca de você. Nunca se deixe de lado. Jamais se afaste da sua essência. Seja quem você é, agindo naturalmente, sem forçar, sem cobrar, sem esconder partes suas. Viva entendendo que alguns vão gostar de você de graça e outras não vão gostar de jeito nenhum. E está tudo bem. O mais importante é que Deus te ama. A paz de Cristo Jesus tenha um dia abençoado. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Êxodo 1:12. Assim, sempre irá existir alguém ou alguma coisa para tentar atrapalhar o seu crescimento. Neste texto, o inimigo achou que, afligindo o povo, iria impedir eles de crescerem. Mas não dá para impedir o crescimento quando Deus é o agricultor. Amém? A paz de Cristo Jesus. Você pede a Deus solução e Ele te dá sabedoria para caminhar. Você pede força e Ele te mostra a força que você possui através da confiança que deposita nele. Você pede a Deus resposta e Ele te responde. Mas esteja atento, porque Ele se comunica de várias formas. A paz de Cristo Jesus. Jesus disse a uma mulher que a fonte de água que Ele produz no coração humano jorra para a vida eterna. E onde ela transbordou? Na cidade de Samaria. A vida eterna, antes de nos colocar no céu, nos leva a jorrar na vida de quem nos cerca. A paz de Cristo Jesus. Tenha um bom dia. Você é fraco fora do seu propósito e dentro dele também. A diferença é que dentro do seu propósito, mesmo fraco, Deus te torna forte. Isto é graça. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, versículo 10, a parte B. Tenha um dia abençoado e fique na paz de Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. A paz de Cristo Jesus. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías, capítulo 40, versículo 29. A paz de Cristo Jesus. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, versículo 29. Deus empresta a sua força aos fracos. Ele aumenta a nossa força quando dela precisamos.
Muitos fiéis ao longo da história realizaram grandes coisas por Deus. E sem dúvida, diriam que isto só se deu graças à força do Senhor. Deus é a nossa força. Quando você se sentir fraco, Deus é a nossa força. A paz de Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. Se você está vivendo sob o ataque das armas forjadas ou da língua maligna, descanse na certeza de que Deus não permitirá que nenhuma delas prospere contra a sua vida. Descanse em paz e fique na paz de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Jefté foi expulso da casa pelos seus irmãos porque era filho de uma prostituta. Mas quando retornou, voltou como um grande juiz. Deus ama mudar a história dos improváveis. Mesmo tudo dando errado, hoje, creia, não é o fim. Muitos vão se surpreender com o que Ele fará na sua vida. Medite nesta passagem. A paz de Cristo Jesus. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Mesmo quando ainda éramos informes, o Senhor nos conhece e Ele já tem algo preparado para nós, conforme a sua vontade. O Senhor busca corações abertos e convertidos para que a vontade dele seja realizada em nossas vidas. Só basta querermos e deixarmos o Espírito Santo agir. Medite nessa palavra. Deus quer falar com você. A paz de Cristo Jesus. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Marcos 4, versículo 35. No Evangelho de Marcos, encontramos uma interessante história onde Jesus convida os seus discípulos, alguns deles pescadores experientes, para uma viagem de barco através do mar da Galileia. No caminho, eles se deparam com uma enorme tempestade. Logo surge a questão: Jesus sabia que uma tempestade estava por vir? A resposta é sim. De fato, podemos até dizer que era parte da sua lista de atividades daquele dia. Era tudo parte do processo de ensinar os discípulos a acreditar. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para deixar para a amada igreja agora de manhã. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumidor da fé. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Se seus olhos estiverem em Deus, você terá força para caminhar, fé para acreditar, direção para seguir e um propósito para viver. Tenha um dia abençoado e fique na paz de Cristo Jesus. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malcom. João 18, versículo 10. Pedro cortou a orelha de Malcom. Jesus a colocou no lugar para ensinar a Pedro que lutas não se vence ferindo, mas sim restaurando. Medite sobre esse versículo e fique na paz de Cristo Jesus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos antes a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus,
nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todo o sempre. Amém. Judas, capítulo 1, 24 e 25. A paz de Cristo Jesus. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Jó, capítulo 2, versículo 3 e 4. Jó estava sendo observado por Satanás. O próprio Satanás tinha tentado tocar em Jó, mas, porém, a cerca que Deus coloca ao redor de Jó limita todos os planos do adversário, que está tentando destruir o que ele tem. O inimigo toca? Sim, mas só depois que Deus permite. Deus está cercando a sua casa, sua vida e sua família dos planos do nosso adversário. Apenas confie e fique na paz de Cristo Jesus. Outro dia, entrei em uma loja muito diferente e vi um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza da loja, perguntei: Senhor, o que vendes aqui? Aqui vendemos os dons de Deus, foi a resposta dele. E custa muito? Voltei a perguntar. Não, não custam nada. Aqui tudo é de graça. Contemplei admirado a loja, vi que havia jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação, potes de saúde, fardos de perdão, caixas grandes de paz e muitos outros dons de Deus. Tomei coragem e pedi: por favor, quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro grande de fé, para mim e para toda a minha família. Então, o Senhor preparou tudo e entregou-me um pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão incrédula. Eu disse, surpreso: como é possível estar aqui tudo o que pedi? Sorrindo, o Senhor me respondeu: meu querido, na loja de Deus não damos os frutos, só as sementes. Plante-as. A Bíblia nos diz que o dom de Deus é um presente que Deus dá para nós. Como é presente, é de graça. E o maior presente que Deus nos deu foi a vida de seu Filho. Está escrito em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amados, medite sobre essa palavra, sobre esse versículo. Deus quer falar com você. A paz de Cristo Jesus. Medite sobre essa palavra, sobre esse versículo. Deus quer falar com você. A paz de Cristo Jesus. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Lucas 23, versículo 12. Pilatos e Herodes eram inimigos, mas se uniram para condenar Jesus. Acredite, se o propósito é te condenar, algumas pessoas são capazes de qualquer coisa, até se aliar ao inimigo. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. A paz de Cristo Jesus. Você não vivenciará um grande milagre da parte de Deus se seus olhos estiverem fechados para os pequenos milagres que Ele realiza na sua vida, todos os dias. Abra os olhos e enxergue a paz de Cristo Jesus. Ao falar sobre a viúva de Naim, que estava indo sepultar seu filho, Lucas chama
o menino de morto. Mas Jesus, ao ressuscitá-lo, o chamou de jovem. Morte aponta para o fim, mas jovem aponta para o começo. Jesus não te chama pelo que você está, mas pelo que Ele está te tornando. A paz de Cristo Jesus. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9, versículo 37. É incrível como quando os pais pedem aos filhos adolescentes para limparem os seus quartos ou levarem o lixo para a rua, eles dizem: estou ocupado ou não tenho tempo agora. Mas se aparecer algum convite que eles tenham interesse, eles, de repente e misteriosamente, terão tempo nas suas atarefadas agendas. Não é sobre ter tempo, é sobre falta de vontade ou de interesse. Eles não limpam os seus quartos, nem levam o lixo para a rua, porque simplesmente não querem. Isso é motivação. Precisamos ter motivação para fazer algo. Se não tivermos motivado, não faremos nada. A paz de Cristo Jesus. Tenham todos um dia abençoado. Navios não afundam por estarem cercados de água. Navios afundam quando a água entra dentro deles. Essa é a fórmula para lidar com ambientes tóxicos. Guarde seu coração e não permita que nada do lado de fora venha impactar negativamente o seu interior. A paz de Cristo Jesus. Navios não afundam por estarem cercados de água. Navios afundam quando a água entra dentro deles. Essa é a fórmula para lidar com ambientes tóxicos. Guarde seu coração e não permita que nada do lado de fora venha impactar negativamente o seu interior. A paz de Cristo Jesus. Ninguém é igual a você. Sua voz, sua aparência, sua cor, suas preferências, seus talentos, suas experiências. Tudo faz de você uma pessoa única, maravilhosa e diferente de todas as outras. Quem te criou já conhecia todos os dias da sua vida, antes mesmo de você nascer. Não importa o que acontece com você ou como você é julgado pelos outros. Você nunca perde a sua importância para Deus. Deus conhece tudo sobre você. E Ele diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Mateus 10, 30. Se sujo ou limpo, amassado ou ajeitado, responsável ou perdido, tímido ou extrovertido, você é valioso e muito importante nesse mundo. Esse Deus que te ama tanto quer se relacionar com você. Ele pode te curar, renovar as tuas forças, fazer tudo de novo na tua vida. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, versículo 8. Entregue os seus medos, suas dúvidas e a sua vida a Jesus. Ele te dará e te dá esta oportunidade, agora e todos os dias. A paz de Cristo Jesus. E agora, notícias da semana. E agora, na live do HDD e Amigos, notícias da semana.
O amanhecer é a parte mais bonita do nosso dia. É quando Deus diz: levanta-te, tem um novo dia para você. Vai à luta, sem medo, pois estou contigo. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Outro dia, entrei em uma loja muito diferente e vi um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza da loja, perguntei: Senhor, o que vendes aqui? Aqui vendemos os dons de Deus. Foi a resposta dele. E custam muito? Voltei a perguntar. Não custam nada. Aqui tudo é de graça. Contemplei admirado a loja. Vi que havia jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação, potes de saúde, fardos de perdão, caixinhas grandes de paz e muitos outros dons de Deus. Tomei coragem e pedi: por favor, quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro grande de fé, para mim e para toda a minha família. Então, o Senhor preparou tudo e entregou-me um pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão incrédula. Eu disse, surpreso: como é possível estar aqui tudo o que eu pedi? Sorrindo, o Senhor me respondeu: meu querido, na loja de Deus não damos os frutos, só as sementes. Plante-as. A Bíblia diz que dons de Deus é um presente que Deus dá para nós. Como é presente, é de graça. E o maior presente que Deus nos deu foi a vida de seu Filho. Está escrito em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Medite sobre essa palavra. Fique na paz de Cristo Jesus. Você crê que existem pessoas sendo visitadas por Deus por causa de alguém que ora? Jesus não deu um novo barco, nem providenciou novas redes para Pedro, depois de uma noite frustrada de pesca. Ele só lhe deu uma palavra. Pedro creu e fez uma grande pesca com as mesmas redes e o mesmo barco. Aplique por fé a palavra naquilo que você já possui e verás o milagre de Deus. Fique na paz de Cristo Jesus. Tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12, versículo 16. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. O perdão começa no coração, mas se revela na atitude. Quem busca perdoar está disposto a abrir mão do orgulho e principalmente da razão. Lembre-se, Jacó na busca pelo perdão foi encontrar-se com Esaú, com presentes e não com espadas, e não com pedras. Aprenda a perdoar e fique na paz de Cristo Jesus. Muitas vezes, não vemos a mão de Deus agir em nosso favor, porque estamos à frente das cortinas, tomando decisões do nosso jeito. Sair de cena é tão importante quanto começar o espetáculo. Permitir que Deus tenha o governo da nossa vida é o segredo para viver o melhor que Ele tem. Medite sobre esta palavra nesta manhã e creia que Deus é o único que te ouve, que ouve as tuas orações. Tenha um dia abençoado. A paz de Cristo
Jesus. Deus muda o caminho, altera a rota e nos dá sempre uma nova direção. Ele pode mudar o ciclo e até trazer uma nova estação, mas o propósito dele para nós nunca muda. A paz de Cristo Jesus. Existe um provérbio hindu que diz: a árvore não prova do seu próprio fruto, o rio não bebe da sua própria água, as nuvens não chovem sobre si mesma. Tudo que Deus nos dá é para tocar vidas. Nosso propósito é ser bênção na vida de alguém. Felicidade não é reter, mas doar-se. Medite sobre este provérbio e fique na paz de Cristo Jesus. Se te mostrares fraco no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24, versículo 20. Supere e se permita. Ninguém se cura abraçando aquilo que causa a dor. Não tem como exigir da vida um recomeço, se você não se permitir recomeçar. A paz de Cristo Jesus e tenha um ótimo dia. A religião diz: é melhor seguir as regras ou você vai receber punição. Mas o relacionamento com Deus diz: faça o seu melhor, porque me ama. Admita suas faltas, arrependa-se dos seus erros e continue me amando. Regras geram medo do Pai. Relacionamento geram temor ao Pai. Deus quer falar com você hoje. Entenda, preste atenção e fique na paz de Cristo Jesus. Isaías 40, versículo 31, nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espere em Deus, confie nele e em suas promessas. Ele te fará voar alto, entregue seu cansaço. Ele te renovará e sustentará. Amém? Um beijo forte no teu coração, confie no Senhor e fique na paz de Cristo Jesus. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versículo 2. Buscar asilo não significa nada se o inimigo puder entrar no refúgio e tirá-lo de lá. Então, Deus equipou sua sombra e seu refúgio com uma fortaleza de proteção que não pode ser violada, que não pode ser ultrapassada, que não pode ser derrotada. E como resultado dessa proteção, nós confiamos em Deus. A paz de Cristo Jesus. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Salmos 126, versículo 3. Uma das melhores maneiras de vencer a tristeza é lembrar de todas as coisas maravilhosas que Deus fez por nós. Mesmo que as coisas não estejam correndo bem, tenha fé e não desanime, porque o Senhor é fiel e vai restaurar a sua alegria. A paz de Cristo Jesus. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma.
Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em Ti é que eu me refúgio. Salmos 143, versículos 8 e 9. Esse é o versículo que Deus me deu para você hoje. Medite sobre ele e fiquem na paz de Cristo Jesus. A paz de Cristo Jesus. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmos 56, versículo 3. Para a sua meditação. Deus é contigo. A paz de Cristo Jesus. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Êxodo 1, 12. Assim, sempre irá existir alguém ou alguma coisa para tentar atrapalhar o seu crescimento. Neste texto, o inimigo achou que, afligindo o povo, iria impedir eles de crescerem, mas não dá para impedir o crescimento quando Deus é o agricultor. Amém? A paz de Cristo Jesus. Nem toda tempestade que você enfrenta são para atrapalhar a sua trajetória. Existe tempestade que surgem para limpar o seu caminho. Outras são necessárias para mostrar que existem goteiras no telhado da sua vida. Outras vêm para você crescer. Mas todas elas são necessárias para te regar até que você floresça. A paz de Cristo Jesus, amados. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Atos, capítulo 8, versículo 5. Ser um eficaz comunicador do Evangelho requer uma vontade de alcançar as pessoas diferente de você. Tendemos a querer permanecer em torno de pessoas que se pareçam conosco, que falem como nós e que sejam como nós. Mas como estaremos dispostos a sair de nossa zona de conforto e ir ao encontro de uma pessoa completamente diferente da gente, como a mensagem do Evangelho? Dito de outra forma, estamos dispostos a reconhecer que todo o preconceito é errado? Todo mundo precisa de Jesus e nós precisamos ir sem constrangimento e compartilhar o Evangelho com eles. Podemos falar o dia todo sobre como realizar uma evangelização eficaz. Podemos ir às aulas sobre como compartilhar a nossa fé e ler livros sobre o assunto. Todas essas coisas são boas, mas nenhuma delas realmente conta, se não nos importamos de fato com os outros. As pessoas podem nos dizer se estamos ou não nos preocupando com elas. Até um cachorro pode dizer isso. Uma pessoa vai saber se você está compartilhando o Evangelho com sinceridade ou somente por obrigação. Amém? Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para passar para você. E fiquem na paz de Cristo Jesus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Jesus disse: Você não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça. João 15:16. Porque os fiéis foram escolhidos por Deus para darem fruto. É uma maneira de dar fruto, é através de uma mudança na conduta e caráter. Gálatas 5, 22, 23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Neste verso, a palavra amor, que na língua original é ágape, foi usada mais do que qualquer outra palavra para o amor no Novo Testamento. E como definimos tal amor? É alegria, paciência, benignidade, bondade e assim por diante. Portanto, esse verso lida com as nossas atitudes para com Deus, com nós mesmos e com os outros. Mas é mesmo possível conhecer o amor, a alegria e a paz nessa era egoísta? Segundo as Escrituras, eles devem ser a vivência diária de cada cristão. É a alegria, uma alegria indescritível, independente das circunstâncias. É a paz que excede todo o entendimento humano. Isso tudo vem como resultado da nossa caminhada com Deus. Então, tenhamos paciência, amabilidade, bondade, virtudes que devemos demonstrar para com os outros. Paciência fala de ser longânimo para com os outros. Amabilidade fala de nova disposição. Bondade fala de nossas palavras e ações. Fidelidade, mansidão e domínio próprio falam de quem somos como pessoas. Crentes falam sobre o poder do Espírito Santo, mas precisamos também do fruto do Espírito. Isso é o que Jesus está procurando. Deus está falando com você agora de manhã. Tem você escutado? Tem você dado ouvido à palavra do Senhor? Essa é a mensagem que Ele colocou no meu coração, eu estou passando para você. Fique na paz de Cristo Jesus e tenha um ótimo dia. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Efésios capítulo 6, versículo 17. Para o soldado romano, o capacete era importante porque, obviamente, protegia a sua cabeça e ele era feito de couro, envolto em metal e projetado para resistir a um golpe esmagador contra a cabeça. Como cristãos, temos de colocar o capacete da salvação que o apóstolo Paulo fala, porque os nossos pensamentos, mente e imaginações devem ser protegidos, pois é onde a maioria das tentações começa. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Fiquem na paz de Cristo Jesus. A mulher teve que arrumar a casa, ou seja, varrer, para achar a dracma perdida. Lucas 15, versículo 8 a 10. Às vezes precisamos pedir alguma coisa para notar que a casa precisa ser arrumada, precisa ser varrida. E você, tem varrido a tua casa? A paz de Cristo Jesus. Jesus. Acabe não comeu o pão e se trancou no quarto, zangado por causa da bênção que Deus dera a Nabote. 1 Reis 21, versículo 4. Os invejosos adoecem da alma por não suportar ver Deus te honrando. Aconselho os invejosos que comam, porque quando Deus resolve abençoar, não tem inveja quem peça. Você está sendo desabilitado por querer estar no controle de tudo e está sendo treinado para viver na dependência de Deus. A paz de Cristo Jesus.